É uma área complicada. Ô Rezendão, quem é esse atleta? Surgiu o nome aí, para que o Atlético possa trazer nesse cenário de atacante aí para o próximo ano. Nosso colega André Hernan é muito bem informado, né? E ele trouxe o nome há pouco do atacante Arthur, 26 anos, jogou no Palmeiras, você destacava, né? Jogou também no Bahia e no Bragantino, antes de se transferir para o Zenit. Hoje joga pelo Zenit da Rússia e a informação que a gente pôde depois aprofundar nela é que o Arthur estaria querendo voltar ao futebol brasileiro. A gente sabe o cenário, né? Que hoje tem a Rússia já há vários e vários anos aí com guerra, Ucrânia, aquela situação toda. Tem muito frio por lá também, então não é todo mundo que consegue se adaptar. E o Arthur estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro. E ele encaixa completamente na informação que trazíamos já na turma do bate-bola. Que o Atlético já está negociando há cerca de um mês com 3 atacantes, um deles possivelmente é o Arthur, e mais um lateral direito, e todos com o perfil ali de jogadores mais jovens, com possibilidade inclusive de uma revenda futura. Então o Galo neste momento não pensaria em jogador mais veterano. É o caso do Arthur, que teve até mais jogos no Bragantino, né? No Bragantino ele apareceu muito bem, eu tava vendo aqui números dele, 170 jogos pelo Bragantino, desempenho, né, no Bragantino, com 38 gols, 32 assistências. Então, um jogador que apareceu bem no time paulista. No Palmeiras ele chegou a ser titular uma época, não foi completamente, né? Não sei se o Ale Oliveira acompanhando por lá, mas é um jogador de velocidade, é o jeito que o Galo tá buscando, né? Ponta. E bom jogador. E mais pela direita, se não me engano, né? Exatamente. E bom jogador inteligente, que finaliza bem, tem a habilidade e a velocidade, que é o que o Galo tá procurando. Acho que é um ótimo nome. E o apelido dele é Baixola, e dá pra entender, né? Porque o atleta de 26 anos tem apenas 1,68 m de altura. O Arthur, que é rodado, né? Começou no Sub-17 do Palmeiras, foi pro Ceará, passou um período no Londrina voltou pro Palmeiras e esteve no Bahia, coincidentemente na época que eu morava lá, ele jogou com a camisa do Bahia, depois voltou ao Palmeiras, e aí o que o Claudão acabou de falar, Bragantino, Palmeiras e depois pro Zenit da Rússia, são algumas informações do Arthur Baixola. Tem uma curiosidade aí, o Rafa, me perdoa? Sim? Que o Palmeiras vendeu ele, né, pro Bragantino e depois comprou mais caro. Pois é, eu me lembro disso. Lembra? Mas também eu vou te falar, porque também o jogador no Bragantino, acho que foi o melhor momento dele, né? E ele foi protagonista e tal, e ganhou rodagem, né? Ganhou minutagem, e aí acabou amadurecendo como atleta, né? Mas teve isso, né? O Palmeiras vendeu pro Bragantino e depois comprou mais caro do que ele vendeu. Vendeu em 2020 e depois comprou o jogador novamente em 2023. Em 2024 ele foi negociado, foi pro Zenit jogar a Premier League da Rússia, Cláudio Rezende. E lá até vinha jogando, né? Em alguns, não era sempre titular, mas fez, por exemplo, 11 jogos na Premier League, né? Lá da Rússia, com 1 gol, 2 assistências. Na Taça da Rússia fez 7 jogos com 3 gols, 3 assistências. Quem tá no YouTube da Itatiaia tá vendo a foto aí já do Arthur com a camisa na época do Palmeiras. Pode ser um nome, então, que o Galo já está negociando, viu, o Rafa? E um detalhe, além de estar negociando com o jogador, o empresário dele é muito bem relacionado, né? O Paulo Pitombeira, relacionado não só aqui no Brasil, mas com futebol lá do leste do mundo, né? Só para você ter uma ideia, o empresário dele é o mesmo do Roger Guedes, que já esteve na China na época, né? Foi vendido do Galo para a China, e também tem esse trânsito bom. Então é uma situação aí que pode acontecer, mas não será por empréstimo. Pelo que eu apurei, o Galo vai ter que comprar mesmo os direitos econômicos junto ao Zenit, lógico, está tentando. Pelo Transfer Market, eu vi aí, o valor de mercado dele é 8 milhões de euros. Vamos confirmar. Pelo que eu vi aqui em cima, 8 milhões de euros, a última atualização de dezembro de 2024. Mas nem sempre é esse valor, né? Você faz aí uma composição, talvez pega percentual, é só uma referência que a gente tem do jogador de 26 anos, que o Atlético estaria pensando aí, porque o Galo tem essa ideia de pontas, porque tem a carência no elenco e até a ausência de nomes mesmo de ataque, porque o Galo tem ali pro ataque de velocidade o Alisson e o Palácios, mas se traz o Arthur, né, Rafa e Alê, é um jogador que tem muito mais experiência que esses, né?
e chegaria, por exemplo, à frente deles para disputar uma condição de titular. Tem algumas situações aí, claro que ainda a gente tá especulando aqui, mas eu conheço o Arthur, né? Tá com um fininho de 2 meses. A Rússia não é fácil, né? Pra brasileiro é complicado, hein, Ale? É complicado, é complicado. Evidentemente que a condição que eles têm lá é uma condição, assim, de um conforto gigantesco, né? Eles têm tudo, né? Ainda mais um clube como o Zenit, que é um clube que tem muitos problemas, mas é um clube rico, né? Mas um filhinho de 2 meses, cara, família, esposa, sabe? Tem vários aspectos aí que contam para que ele volte para o Brasil. Aí, para ele voltar pro Brasil e ir pro Galo é uma outra história. Mas é realmente uma adaptação que não é só do jogador. É da família, né? E principalmente se você tem um bebezinho ainda, é muito complicado. Então, assim, o caminho parece ser de retorno. Isso já é uma boa notícia, né? E aí, né, Ale e Rafa, a gente vê que eu destacava que o Atlético não estava parado, porque a gente foi atrás dessa informação. O Galo tá parado mesmo? Ou tá quieto, silencioso? E aí aparece esse nome de um jogador. O Galo tá com o foco principalmente no ataque, mas é um nome que creio que vai agradar uma boa parte da torcida se vier, né? É um jogador que não é um medalhão, mas é um jogador que pode ser bem útil, né? O Atlético pela característica de jogo e pelo que pensa o Cuca, principalmente, né? É um medalhinha, né? Um medalhinha. Aliás, uma pergunta pra você. Não, medalhão que eu falo assim, não chega com... um cara que uma vai estrela. Estremecer o mercado, né? Soteldo ou Arthur? No paro ímpar agora pra você. Vai, Rezende. Cara, eu acho que se eu fosse comprar numa ideia de SAF, é o mais interessante o Arthur, né? Eu também acho. Né? Uma ideia aí de... Pode ser até que o Soteldo tem mais experiência, pode alguém falar, não, o Soteldo é mais decisivo, é um jogador de seleção, né, da seleção dele, mas eu acho que tem mais potencial, apesar de o Soteldo não ser tão acima da idade assim, mas eu acho que se for para investir em alguém, ter que colocar dinheiro, porque o Santos só vai liberar o Soteldo em dinheiro, eu acho que é mais interessante o Arthur, né? E o Soteldo tem um pacote, né? Ainda tem isso. Ele teve problema de disciplina no Santos, teve problema de disciplina no Grêmio, e olha que no Grêmio tem uma situação que é o seguinte, o Renato Gaúcho, ele era um atleta também que gostava, né? Da baguncinha. Exatamente, então, normalmente ele entende esse tipo de jogador. Ele mesmo perdeu a paciência com o Soteldo, né? Então, eu acho assim, que se for para fazer essa escolha, que não existe, na verdade os dois podem vir, né? Mas eu também não paro ímpar, até pelo profissionalismo, pela experiência internacional, né? Eu também iria de Arthur. O Arthur, que não me lembro, vocês que acompanharam mais de perto, não teve nenhuma polêmica, né? Cara, lá em Salvador, na época que ele teve no Bahia, temporada 19, né, 2019, não me lembro de polêmicas envolvendo o Arthur, não. Ele é bonzinho, sinceramente. Ele é quietinho, né? Mais família, tranquilo e tal. Então, seria uma boa também por esse lado, né? De não ser, como dizem lá na Bahia, um jogador barqueiro. Galera que é da balança lá chama de barqueiro. Em contrapartida, viu, Claudio, eu sei que não vem ao caso, não interessa ao nosso ouvinte, o Rafa Leal teve muitos problemas de disciplina lá na Bahia, Guiolodum e muita coisa, Carla Pérez. Mas não joga, né? Não jogo. Graças a Deus. O Ale Oliveira, porventura, estava em Salvador, me visitava, mas também não vem ao caso. Não, deixa isso pra lá, né? Deixa isso pra lá. 8h16 antes da gente seguir com Cláudio Rezende, deixa eu falar de Aluclés pra você. Pensou em esquadrias de alumínio? Pensou Aluclés. 15 anos nas melhores obras de prédios e casas de Minas e todo o Sudeste. Acesse o Instagram, @aluclés_BH. Qualidade, estrutura e respeito aos prazos, respeito à sua obra. Janelas, portas, guarda-corpo e fachada pele de vidro. Construtor, você tá colocando Aluclés na sua obra? Tem que colocar. E você que vai construir tem que cobrar do seu arquiteto. Esquadrias de alumínio tem que ser Aluclés. Ligue para 31 996 30 5391. Eu falei de Aluclés. Rezendão, a gente segue falando do Galo. Tem outro nome, além desse nome do Arthur, é Arthur Kaique, né? O apelido é Baixola, ele usa só o Arthur no nome, mas o nome dele é Arthur Kaique.
um bom jogador aí, e a torcida, eu quero ver daqui a pouco aqui no Superchat, como é que tá esse termômetro, se a galera... Arthur Kaique não, desculpa, Arthur Vitor. A Superchat, só no Superchat, só se quem pagar, você vai ler? Não, no Superchat eu falo o chat do YouTube. Isso. Não precisa ser super. Não precisa. Arthur Vitor Guimarães, o nome dele, 26 anos, é natural de Fortaleza, cearense. Porque o Arthur Kaique jogou também lá no Bahia. Era tanto Arthur que era um negócio de louco, viu? Esse é o Arthur Vitor, atacante, usa só Arthur, né? Isso. E é um nome, a gente apurou, né, comigo, hoje uma apuração com o Henrique André, durante a tarde, seriam 3 atacantes, que o Galo já negocia há algum tempo. Então não são jogadores esses aí, que a gente apurou, 3 atacantes e mais um lateral, que o Galo já negocia há cerca de um mês. O Arthur seria um deles. E um mês antes do Cuca. Então, lógico que o Cuca vai ter que dar um aval para esses jogadores, até porque o Galo não anunciou ninguém, mas já é um monitoramento que foi feito pelo SIGA, pelo pessoal do departamento de futebol, antes mesmo, né? Com o fim do Campeonato Brasileiro ali, o Galo já começou a contactar. E com o Cuca agora, lógico que ele pode indicar outros nomes, mas o Atlético, até na questão numérica, Rafa e Alê, saiu o Mariano, tá buscando um lateral direito. E 3 atacantes, saíram 3, Paulinho, Vargas e Kardec. Então tá batendo, pelo menos numericamente, para preencher as lacunas do elenco com as saídas. Peças de reposição mesmo, né, Ale? A gente já teve essa conversa aqui com o Claudião, inclusive. Na minha opinião, na minha avaliação, hoje o Galo só tem um atacante titular. Tem alguns reservas, mas só tem um atacante titular. Você tem ali o Alisson, você tem o Palácio, você tem o Daverson, para mim todos na condição de reserva. Então, para você montar esse ataque, nesse momento você teria dificuldades. Então, para mim, é sim o setor mais carente e, portanto, precisa de um investimento maior, de mais jogadores. Agora tem uma coisa também, hein? Que no nosso chat está falando, não necessariamente o Super. Se vem o Soteldo e vem o Arthur, precisa contratar a Branca de Neve para a comissão técnica, porque daqui a pouco dá para fazer os 7 anões, hein? A turma, todo mundo abaixo de 1,70 m, né? O Soteldo é engraçado, o Claudão, porque a fornecedora de material esportivo do Grêmio, a camisa P adulto, não servia no Soteldo, ficava sobrando, ele tinha que usar a linha infantil. Isso aí foi, inclusive, matéria no início do ano passado lá com o pessoal da Gaúcha. Soteldo, né, é daquele jogador dos menores frascos estão os melhores perfumes ou os piores venenos, né? Mas eu vou te falar, faz uma fumaça danada, hein, meu? Joga muita bola o Soteldo. Enfim, nome do Arthur Vitor. Arthur Vitor é o nome que aparece aí no radar do Atlético na noite desta sexta-feira. 8h20. Manda mais uma do Galo pra gente aí, Rezendão. E o Atlético já definiu a programação, viu, o Rafa e também Alê, do início da pré-temporada. O Atlético vai apresentar o Cuca no dia 13. Dia 13, segunda-feira, o time vai iniciar os trabalhos no dia 9. Então, na outra quinta-feira tem a apresentação do elenco. Um dia antes vai ter uma apresentação aí das finanças do clube pelo Bruno Musi. Então, a Itatiaia vai acompanhar aí esse balanço, essa amostragem, né, do que vai acontecer aí da SAF do Galo pelo Bruno Musi, que é o CEO do Atlético. Um dia depois, dia 9, tem a apresentação do elenco. Na segunda-feira seguinte, 13 de janeiro, a apresentação oficial do Cuca na cidade do Galo. Há muito tempo não tem apresentação de treinador ou atletas na cidade do Galo. Elas estavam sendo feitas na Arena MRV, né, as últimas. O Milito mesmo foi na Arena. Milito foi, Gustavo Scarpa foi, Daverson, todos esses foram na Arena. Mas na cidade do Galo, inclusive pós-pandemia, nós tivemos acesso uma vez só. Foi num treinamento aberto, mas essas apresentações não aconteciam. Já é uma novidade para o ano. E depois, no dia 15, o Atlético segue para os Estados Unidos, né, para o início do torneio UFC Series Inter e Co Soccer Week, que a gente vai acompanhar lá, Galo e Cruzeiro, né, no dia 18 e depois contra o Orlando City.